Você sabia que, pela primeira vez na história, milhares de pessoas estão escolhendo a cremação em vez do sepultamento tradicional quando chega o momento de partir? E segundo os especialistas, essa tendência não só é crescente, como pode chegar a até 70% das pessoas preferindo a cremação em vez do sepultamento nos próximos 10 anos. Então, a grande questão é: a cremação é uma opção que os cristãos devem considerar? Vamos falar sobre isso neste vídeo. Ok. Hoje quero abordar 4 perguntas que são fundamentais. A primeira é: o que exatamente é a cremação? A segunda pergunta é: o que a Bíblia realmente diz sobre a cremação, se é que diz algo? A terceira pergunta, que é a mais recorrente, é: a cremação, de alguma forma, afetará meu corpo ressuscitado e glorificado que Deus vai criar para mim no arrebatamento? E, finalmente, a quarta pergunta é: se sou cristão e estou considerando a cremação, quais aspectos devo considerar enquanto tomo essa decisão entre a cremação e o sepultamento tradicional? Então, vamos à primeira pergunta. O que exatamente é a cremação? Bem, a cremação é o processo em que o calor é aplicado ao corpo em temperaturas extremamente altas dentro de uma câmara de cremação. Basicamente, isso reduz o corpo aos seus elementos básicos. A maior parte do corpo, incluindo os tecidos moles, é vaporizada, restando apenas os ossos. Esses ossos são, então, queimados até se tornarem um pó seco ou partículas de osso, conhecidas como cinzas. A Bíblia nos lembra: com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que retornes ao solo, do qual foste formado. Pois do pó vieste, e ao pó retornarás. Aqui, o conceito de cremação está ligado à ideia de que Deus usou terra ou pó para criar nossos corpos. Portanto, ao passar pelo processo de cremação, você está, de certa forma, retornando seu corpo ao estado original do qual Deus formou a humanidade. O percurso do corpo, através das chamas até se tornar cinzas, é acompanhado de perto por estudos e pesquisas que buscam entender não apenas os aspectos físicos, mas também os impactos ambientais e sociais dessa escolha. De acordo com dados da Associação Nacional de Crematórios, a taxa de cremação tem aumentado constantemente, refletindo mudanças nas preferências sociais, restrições econômicas e preocupações ecológicas. Hoje, mais de 50% dos americanos optam pela cremação, um número que tende a crescer nas próximas décadas. Cientificamente, a cremação se apresenta como uma alternativa mais sustentável em comparação com o sepultamento tradicional. Pesquisas mostram que os sepultamentos convencionais ocupam vastas extensões de terra e envolvem o uso de produtos químicos para embalsamamento, além de caixões de madeira e lápides, que juntos geram um impacto ambiental significativo. Em contrapartida, a cremação, apesar de consumir energia e liberar emissões de carbono, requer menos espaço e recursos, alinhando-se a um desejo crescente por práticas mais ecológicas. Além das considerações ambientais, a cremação também reflete uma mudança nas normas culturais e religiosas. Enquanto algumas tradições veem a cremação como uma forma de purificação e libertação, outras buscam orientação na Bíblia e nos textos sagrados sobre essa prática. Agora, vamos à segunda pergunta. O que exatamente a Bíblia diz sobre a cremação? Você pode se surpreender ao saber que, nas mais de 200 menções à morte no Antigo Testamento, o tema da cremação não é diretamente abordado, mas isso não significa que não haja orientações e reflexões que possamos considerar. Em todas essas menções, o sepultamento tradicional é o método normal pelo qual um corpo é descartado. Porém, em nenhum lugar na Bíblia diz que essa é a única maneira ou que deve ser a única forma de se tratar um corpo após a morte. Existem várias referências na Bíblia a corpos de pessoas sendo queimados, mas sem menções diretas à cremação. Você se lembra que Saul e seus filhos foram derrotados em batalha pelos filisteus? Quando alguns israelitas encontraram seus corpos, a Bíblia nos conta que todos os valentes atravessaram a noite até Bet-Sean, retiraram os corpos de Saul e de seus filhos da muralha, levaram-nos a Jabes, onde queimaram os corpos. Depois, tomaram os ossos e os enterraram sob um tamargueiro em Jabes e fizeram luto por 7 dias. É provável que os corpos estivessem em um estado tão mutilado ou danificado que um sepultamento tradicional não fosse prático. Assim, decidiram queimá-los. Outra referência a corpos sendo queimados, mas que não necessariamente se refere à cremação, pode ser encontrada em 2 Reis 21. Aqui, lemos que Manassés também sacrificou seu próprio filho ao fogo. Uau! Ele praticou feitiçaria,
adivinhação e consultou médiuns. Além disso, em 2 Reis 23, 6 e 20, está escrito: Então Josias se voltou e viu muitos túmulos ao lado do monte. Ordenou que os ossos fossem retirados e queimados no altar em Betel para profaná-lo. E no versículo 20, executou os sacerdotes dos santuários pagãos em seus próprios altares, e queimou ossos humanos nos altares para profaná-los. Essas são mais referências a corpos sendo queimados, mas não há menções diretas ao conceito de cremação como prática funerária. Na narrativa dos eventos em 2 Reis, a ação do rei Josias reflete um período de intensas reformas religiosas no reino de Judá. Este momento da história bíblica, repleto de simbolismo e significado, ilumina a complexidade das práticas funerárias e seu papel no contexto cultural e espiritual da época. Josias, determinado a purificar o culto e restaurar a adesão rigorosa aos preceitos da Torá, empreendeu uma campanha vigorosa contra os cultos pagãos. O ato de queimar ossos humanos nos altares em Betel não era apenas uma demonstração de desaprovação religiosa, mas uma tentativa de erradicar qualquer vestígio de práticas consideradas abomináveis. Embora esse ato não esteja diretamente relacionado à cremação como uma prática funerária escolhida, destaca a manipulação dos restos mortais em contextos religiosos e a poderosa simbologia do fogo em processos de purificação e profanação. Cientificamente, a cremação envolve processos que têm sido estudados tanto em termos de ética quanto de impacto ambiental. Pesquisadores em arqueologia e antropologia têm explorado como diferentes culturas, ao longo da história, trataram seus mortos e quais métodos de cremação foram utilizados. Esses estudos revelam uma variedade de práticas, desde piras simples ao ar livre até modernas instalações de cremação, que minimizam a emissão de gases nocivos. Do ponto de vista bíblico, a manipulação de ossos e restos mortais carrega profundas implicações espirituais. Por exemplo, em Números 19, 11, é dito que quem tocar o corpo de alguém que foi morto e sepultado ficará impuro por 7 dias. Este versículo ressalta a visão da morte como algo que impõe uma separação ritual, necessitando de purificação. No entanto, a cremação como prática de manejo dos mortos não é mencionada diretamente na Bíblia, deixando espaço para interpretações e adaptações dentro dos princípios cristãos. Interessantemente, a ciência moderna oferece uma nova perspectiva sobre a cremação, especialmente em relação à conservação ambiental. Estudos comparativos entre sepultamentos tradicionais e a cremação destacam como esta última pode ser considerada uma alternativa mais sustentável, reduzindo a pegada ecológica associada ao uso de terras para cemitérios e à decomposição de corpos, que libera metano, um potente gás de efeito estufa. Portanto, a narrativa em torno da cremação, entrelaçada com reflexões bíblicas e insights científicos, transcende a simples disposição de restos mortais, tocando questões fundamentais sobre pureza, memória, identidade e continuidade espiritual. No contexto contemporâneo, a escolha entre sepultamento e cremação é influenciada por uma série de fatores, incluindo crenças religiosas, considerações ambientais e desejos pessoais. Assim, o diálogo entre fé e ciência continua moldando as práticas funerárias, refletindo tanto o respeito pela tradição quanto a adaptação às demandas do mundo moderno. Agora, vamos passar à terceira pergunta, que é a que muitas pessoas fazem. Como isso afeta meu corpo ressuscitado? Como isso impactará o corpo que terei quando Deus me der um novo corpo no arrebatamento? O que a Bíblia diz sobre isso? Vamos olhar o que diz 1 Coríntios 15. Assim como a ressurreição dos mortos, nossos corpos terrenos são plantados no solo quando morremos, mas serão ressuscitados para viver para sempre. Nossos corpos são enterrados em humilhação, mas serão ressuscitados em glória. São enterrados em fraqueza, mas serão ressuscitados em força. São enterrados como corpos naturais, mas serão ressuscitados como corpos espirituais. Assim como há corpos naturais, também há corpos espirituais. Muitas pessoas se perguntam: como Deus reunirá meu corpo novamente se eu decidir ser cremado? Aqui está o ponto fundamental. Deus, na sua sabedoria divina, pode trazer vida ao que parece estar destruído. A Bíblia nos assegura que Deus pode, sem dúvida, reunir nosso corpo glorificado de qualquer forma. Isso significa que a cremação não prejudicará o seu corpo ressuscitado no final. Deus tem poder para restaurar e ressuscitar qualquer parte do nosso ser, incluindo nossos corpos. Agora, vamos à última pergunta. O que devemos considerar, especialmente se somos cristãos,
ao tomarmos essa decisão. Em última análise, a decisão entre sepultamento ou cremação é pessoal. Não há diretrizes bíblicas claras que indiquem que uma prática é mais aceitável que a outra, desde que a decisão seja tomada com respeito, consideração e um coração puro. A Bíblia se concentra mais em como vivemos nossa vida, como tratamos os outros e, especialmente, em nossa relação com Deus. A decisão sobre como lidamos com o corpo após a morte deve ser tomada com oração, reflexão e respeito pela vida que Deus nos deu. Se você tiver outras dúvidas sobre esse tema, ou quiser saber mais, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar a jornada de aprendizado conosco. Até a próxima!